primeira parte aí sobre a Bíblia. De repente já estudamos bastante, já temos ideia, podemos ir contribuindo um com o outro. Trago hoje ligados a esse livro aqui principalmente, A Chave para a Bíblia, Revelação, Promessa e Realização, de Wilfrid. De repente, esse aqui eu peguei da biblioteca aqui da Escola de Teologia aqui que funciona nas terças e quintas-feiras aqui. Peguei lá o livrinho deles. Também hoje, como é o material que nós vamos ter mais fácil, até trouxe para todos usarmos a Bíblia. Essa aqui é a edição CNBB, edição que todos nós utilizamos, geralmente com os textos até litúrgicos. Os textos que usa na missa são bem próximos a esse aqui. Aqui nós vamos trabalhar ela tendo noção de que ela é a história de um povo, o povo de Deus, né? O povo hebreu, um povo que Deus faz aliança, e ela trata de um povo. Se formos olhar, assim, é o povo de Israel, mas tinha tantos outros povos, e é aí que vem algumas situações, né? E os outros povos, por onde que se baseavam? Esses outros povos eram de Deus, não eram de Deus? E aqui a Bíblia ela se traduz dentro de um povo. E de repente esse povo não era tão grande. De repente era um povo até reduzido. De repente era uma quantidade dessas nossas aqui, de gente que se tornou um povo escolhido, um povo que fez uma literatura e que fez uma aliança com Deus. Aqui ele foge de um âmbito filosófico, né? A filosofia ela tenta provar por A mais B de que algumas situações vão por aqui. E como eu dizia já no início, né, quando a gente fala de Bíblia, se trata de algo não só científico, mas de algo que vai trabalhar ao redor de uma história, de um legado, de algumas questões que são inspiradas. Por isso é importantíssimo nós tomarmos como ponto inicial para estudar o Antigo Testamento e algumas situações do Antigo Testamento, que nem tudo que está escrito é daquela forma, mas que ela tem um contexto porque foi escrito. Tem um povo que estava vivendo e cada um que vive, ele tem as suas demandas, as suas dificuldades, também as suas alegrias. Por isso, ao escrever, ele conta com essa situação. O povo que vivia naquela situação, de repente, algumas situações estavam escravos, outras estavam no deserto, outras estavam com fome, outros estavam doentes, e aí necessitava sempre de alguma ação diferenciada, e eles transformaram isso numa literatura, num escrito de diversos livros que chegou para nós como a Bíblia, né? Sempre esse povo tinha um Deus único, uma única forma de adorar a Deus. Quando eles adoravam outros deuses, eles se perdiam. Eles perdiam a aliança, quebravam a aliança e tinham que refazer a aliança. Tanto é que quando nós vamos chegar em Jesus Cristo, a gente percebe que Jesus é quem faz a nova aliança, nova e eterna aliança. Até a gente sempre repete isso quando tem missas, né? A gente repete a nova e eterna aliança, e Jesus é quem vem refazer essa aliança desse povo antigo. Por isso o povo antigo faz um pacto, né? O testamento é esse pacto, é uma ligação que eles fazem, em que eles doam um pouquinho deles e Deus também doa da parte dele. A única diferença é que o povo era sempre muito infiel, muito inconstante. Tinha vezes que se desviavam do caminho e outras vezes colocavam-se a caminho e progrediam naquilo que era necessário. Sempre o Antigo Testamento vai trabalhar com isso, com os conflitos e com os passos dados. Sempre vai ter muitos conflitos, bem parecido com as nossas épocas, né? Quando a gente está encaminhado numa linha, a gente vai também naquela linha, mas quando a gente quebra com aquela aliança, com aquela vontade de fazer algo, também a gente fica esperando de Deus, né, uma nova aliança, a gente refaz essa aliança e caminha de novo, progride quando é necessário. O Antigo Testamento, nós só conseguimos ler ele à luz do Novo Testamento. Tanto é que se a gente lê só o Antigo Testamento, dessas nossas Bíblias que temos rodando por aí, nós ficamos meio perdidos. Dá a impressão,
às vezes, em que, quando escreveram e deram uma ajeitada nos textos, né, colocaram depois, já com o Novo Testamento, eles delinearam uma boa parte do Antigo Testamento para desembocar no Novo. Não estou dizendo só isso, né? Tem parte de profecia, lembra que eu falei, né? Tem parte de inspiração, tem outras situações ali que fazem, mas todo o Antigo Testamento desemboca em Jesus. Vai se falando do servo sofredor, por exemplo, em Isaías. E depois Jesus se apresenta como o servo sofredor. Ou Jesus se apropria, ou os autores bíblicos se apropriam do Antigo Testamento para dizer que Jesus era aquele que era esperado lá, ou de fato Jesus era, ou ainda algum outro âmbito. Então a teologia sempre abre essas perspectivas, nunca vai dizer assim, é assado ou não. Então a teologia dá essas hipóteses, né, para que a gente possa alargar. Dizer assim, não é que o texto esteja completo, finalizado e que esteja totalmente nos dando uma direção científica. Não é essa a função da Bíblia. Nós vamos ter que compreender isso, né? A função da Bíblia não é dar uma instrução científica para nós e nem contar uma história. Uma história finalizada, assim, olha, nasceu em tal data e com 84 anos, depois de ter feito isso, morreu. Mais ou menos como a nossa história, né? A gente pegar e escrever lá um relato do dia a dia. A Bíblia, ela sempre trata de um contexto, de uma realidade, de conjunturas sociais, políticas, religiosas, filosóficas, para chegar em algum âmbito inspirado. E aí ela traz um conteúdo brilhante para que a gente consiga ter algumas noções. Por isso, no Antigo Testamento, ela trabalha com leis, com profetas, com alguns ensinamentos que nós vamos ver quando chegar no Pentateuco aí, que davam algumas direções. Por isso a Bíblia, ela é direcionamento, mas ela é principalmente fonte, da onde a gente se alimenta para ter algumas direções. Primeiro ele foi contado, ele não foi escrito. Essa primeira parte, né? É uma parte contada. Lembra quando a mãe, a avó da gente contava algumas histórias nos tempos antigos? Porque antigamente eles faziam assim, assado. Daí algum pai ou mãe ou avô mais criativo, né? Eles davam mais uma enfeitada na história, né? Porque ali tinha ouro, tinha umas panelas de dinheiro, tinha algumas coisas assim. Então imagine quando se conta, tem sempre mais ou menos por aí, né? Sempre tem algumas situações que vão se colocando, até no momento em que começa a escrever a Bíblia. Eu digo também algumas situações da Bíblia, ela foi escrita em hebraico, um hebraico bastante arcaico. Depois hoje tem um hebraico mais novo aí, e eles foram definindo como que funcionaria esse alfabeto, foram definindo um hebraico que é muito arcaico. Quando foi para fazer a tradução pro grego, eles traduziram num formato. Depois a Bíblia foi traduzida ainda para o latim, a versão Vulgata, e depois foi traduzido para o português. Se não foi para o alemão primeiro ainda, né? Que Lutero traduziu para o alemão. E daí para o italiano, de repente, para chegar no português aí, há muitas variações, há várias situações em que a Bíblia, por isso nós nunca dizemos ao pé da letra a Bíblia. Não, porque está escrito na Bíblia. Essa é a primeira parte que eu estou tentando fazer essa introdução, assim, que o nosso estudo bíblico aqui não é para a gente dizer assim, olha, porque está escrito na Bíblia e que nós vamos fazer assim. Então a ideia é abrir um pouquinho a situação, já que é uma escola, né, não é uma pregação bíblica. Se for na pregação bíblica, eu trabalho com outro formato, né? Eu começo conseguimos orar até com o texto que está ali, mas aqui não é oração, é estudo bíblico. Senão chegamos lá fora, a gente começa a dizer assim, é porque o padre disse tudo que estava na Bíblia. Não, aqui é um estudo de algumas possibilidades de como foi interpretada a Bíblia. Está no Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros, né? Lembra 5? São os 5 primeiros. Gênesis, Êxodo, conseguiram já ver? Levítico,
Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros aí, que já era da divisão hebraica da Bíblia. Aí foram colocadas, né, e por isso tem essa divisão. Houve algumas alterações ali, como nós vimos, né, por exemplo, Daniel, né, que não era colocado entre os profetas. Aí tem os profetas anteriores, Josué. Veja só, primeiro está Josué, está mais ou menos no mesmo formato que estava. Aí depois de Josué, de Josué a Reis, na verdade, tem primeiro e segundo Reis aí, que são os profetas anteriores, né? Josué, Juízes, eles entram tudo como, e Samuel, né? Entram tudo como os profetas anteriores. Depois entram os posteriores, que são, daí está mais lá na frente, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros 12 profetas menores. Aí vem Ageu, Amós, Esdras, são os profetas menores. No nosso aqui ele entra também Daniel, né, na organização de estar entre os menores, né, depois de Ezequiel. Em todo caso, né, as diferenças que a igreja católica utiliza a tradução hebraica da Bíblia, e ela conta com todos os livros. E a tradução protestante, ele retira alguns dos livros que são na tradução grega da Bíblia. Quando se faz a tradução grega, se retira 7 dos livros, e esses livros são retirados. Há algum problema de ler a Bíblia católica ou a Bíblia protestante? Nenhum problema. A única questão que nós resguardamos é que algumas traduções feitas aí protestantes, de repente não tem um estudo bíblico tão aprofundado e de repente podem induzir algum erro teológico na tradução. Então a tradução ela deve ser sempre muito bem feita, tá certo? Toda tradução a gente coloca um sentido a mais que a gente quer dar, né? Não sei se vocês já traduziram alguns textos, por exemplo, a gente pega bastante aí, de repente eu uso bastante textos do italiano, não sei muito do italiano, a gente sabe o básico aí, mas a gente vai interpretando do jeito que a gente está sentindo ali o texto. A gente pega um texto em espanhol ou uma palestra em espanhol, você vai compreendendo, né? Que você compreende igual fala o português, mas você vai interpretando de acordo com aquilo que você está meio vivendo ali, ou mesmo agora nessa aula aqui, você já vai colocando de acordo com algumas coisas que você está vivendo, que você está interpretando, que está vendo de repente lá dentro da igreja, dentro de algum trabalho, dentro de alguém que te fala de Bíblia, de repente você já vai colocando dentro desses moldes. Por isso a tradução bíblica ela sempre tem algumas finalidades de levar para algum lugar, né? Que de repente nem sempre é o lugar teológico mais adequado. Por isso as traduções são sempre necessárias, mas não tem problema nenhum. Se é uma tradução boa protestante, por exemplo, Lutero, né, faz umas traduções muito boas. Se a gente pega algumas bíblias traduzidas de Lutero para o latim, são as melhores, de repente, né, o que nos ajudou também a traduzir as nossas aí. Mas aí já vem outras traduções de outros tradutores que têm algumas dificuldades nesse sentido. Só para falar, né, que desses textos aqui, quais são os diversos aí que estão colocados no Antigo Testamento. Aí desde o século XIII, os católicos dividem o Antigo Testamento em livros históricos, didáticos e proféticos. A divisão conveniente e em geral fornece uma boa indicação do caráter geral dos diversos livros. Em algumas bíblias que a gente pega, são 4 reis, né? Não sei se já pegaram algumas traduções, que não está dividido Samuel, né? Está colocado tudo reis. Tem algumas traduções aí. Mas os nomes dados ali acima agora são quase universalmente aceitos. Esses nomes, né? Samuel, Reis, Crônicas,
E todos eles colocados aí. Depois os didáticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria ou Eclesiástico. Depois proféticos, os profetas maiores e também os menores aí. Eles foram retirados 7 livros. 7 livros que na tradução grega eles retiraram por um acordo grego de retirar na hora da tradução. Por exemplo, a Igreja Católica definiu de dizer assim, a Bíblia tem 73 livros e está encerrado, senão nós estaríamos escrevendo Bíblia até hoje. Olha, façam isso, aquilo. E aí chegaram no momento de lapidar e finalizar. E a mesma coisa aconteceu com os gregos, eles acharam melhor não usar esses chamados apócrifos, esses livros, que eles chamaram de não inspirados, e dizer assim, nós fechamos com esses livros aqui. Mas não é uma vantagem só dos protestantes, é uma situação na tradução, lá quando foi feitos os primeiros trabalhos de tradução do grego, foi juntado com o hebraico, e também aquilo que foi escrito em grego, e depois na tradução da Vulgata, aí algumas situações que trouxeram e sinalizaram que não teria necessidade de juntar todos. Não quero assustar, mas de repente o primeiro livro da Bíblia não é o Gênesis. Vocês podem olhar aí e dizer assim, mas padre, é o primeiro aqui na Bíblia. E de repente não é o primeiro a ser escrito. Porque a gente lembra lá que primeiramente a Bíblia ela foi contada, depois que ela foi escrita, então depois traduzida. De repente alguém montou a ordem dele, o cânone, vamos colocar esse aqui, dá uma ordem um pouquinho melhor. Vamos colocar livros didáticos, proféticos, numa certa ordem. Por isso, assim, até mesmo o formato de ler, mas porque o primeiro livro da Bíblia diz que iniciou assim, você foi criado lá desde Adão, a Bíblia tenta fazer essa junção, de Adão até chegarmos em Jesus Cristo. Jesus é aquele que, Adão é aquele que trouxe o pecado ao mundo, Jesus é aquele homem que tira o pecado do mundo. Então, a Bíblia leva para esses vai e voltas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos ler o que o autor tem nos dizendo. Também não é que ele tenha razão de tudo, nem que eu tenha razão de todas as informações que estou passando, mas só tento abrir os caminhos aí para que a gente vá lendo com mais tranquilidade também a Bíblia. Ou que fique mais difícil para ler, que não fique tão simples assim, dizer assim, está escrito lá. Mas de repente ao ler a gente poder tirar bastante informação daqui. Tanto é que daí a gente vai vendo assim as idades de Abraão, de Moisés, eles tentam fechar os tempos bíblicos aí para nos dar uma noção que ligava a história, mas é uma concepção totalmente feita para ligar as histórias e o conjunto da história. Tem tantos ali que tem umas idades absurdas, a gente começa a ler e começa a ver e diz assim, será que é isso mesmo? Será que alguém pode ver? Mas o que significa esse 400? De repente ele tem um significado maior. De repente o sinal que Moisés faz, de bater na pedra e sair água. Moisés tocou no rio e no rio se abriu, partiu aí o Mar Vermelho, Como que pode isso? O que será que interpreta a Bíblia dentro desse contexto? Então por isso Moisés tem na Bíblia uma liderança que foi dada a ele e que apareceu como alguém que conseguiu conduzir um povo dentro de algumas uniformidades e algumas situações que eles deveriam conduzir. A partir daquele contexto, temos um Deus uno. E se nós temos um Deus uno, temos uma meta, temos um rumo a seguir, temos como dar passos. Por isso, todos os que desobedecem a esse Deus vão sempre ter dificuldades. E as pessoas sempre confiam em algum líder, dizem assim, esse líder de fato é bom, vamos seguir por ele, que não precisa nós gastarmos muito tempo meditando, pensando se é assim mesmo, que a gente vai por esse líder, não é assim que acontece? Esse líder sabe mesmo,
vamos nos deixar por Ele, e que acontece. E principalmente nos momentos de muita crise. O único que podia levar as orações até dentro do templo era o sacerdote. Tanto é que Zacarias, né, já estava meio velhão lá, e ele que era o que levava as orações lá dentro. Zacarias, o pai de João Batista, né? Lembram, né? Ele que levava as orações até o templo. Ainda continua, né, dentro dos judeus, ainda continuam-se os formatos. Aí no tempo de Jesus ou outros, há alguns que dizem, né, que como havia algum perigo de algum desses sacerdotes de repente morrer lá dentro, sempre eles levavam amarrado alguma cordinha para poder puxar ele de volta, porque não podia entrar mais ninguém, a não ser o sacerdote dentro do templo. Por isso. Então o sacerdote sempre tinha essa missão, né? O sacerdote no Antigo Testamento, ele levava a oração do povo até Deus. E essa concepção não se levou muito tempo, né? O sacerdote é quem leva a oração a Deus. E isso é uma concepção bíblica lá. Moisés foi colocado como aquele que conversou com Deus, recebeu as tábuas da lei e conduziu o seu povo. Interpretação teológica, né? Se a gente for fazer uma oração, dá para a gente rezar, né? Olha, Senhor, dai-me força para ser como Moisés, de conseguir liderar a minha família, de ser esses que vai dar a lei, né? Tem como fazer uma oração assim. Mas, de repente, para a gente compreender teológico, a gente saber que há algumas influências. No escrito, dizer assim, existiu alguém, Moisés, que era líder e que ele tinha esse contato direto com Deus. Mas é que, na verdade, assim, você, ao fazer uma interpretação filosófica das coisas, se perde uma razão ingênua, né? A ideia da filosofia, né? Você ter uma possibilidade de interpretar um pouquinho mais as coisas, não dá uma única resposta. E na teologia também, a ideia é assim, você não tem uma fé apenas ingênua, mas você ter esse contexto de que a ação de Deus, ela acontece no Antigo Testamento, acontece no Novo Testamento, acontece em nossa vida, mas não em função apenas nossa, mas em função do próprio Deus. Então a interpretação bíblica deve nos levar a isso, quando a gente estuda. Por isso não é para perder a fé, ou acabar com a fé, ou fazer outras coisas, mas é para ter alguma interpretação. Por isso a gente fala agora em fé e política, e a gente anda um pouquinho por esses lados que são mais difíceis, de repente, de entrar e de sacudir um pouquinho a cabeça. Vejam só, a complexidade dessa junção de informações, de textos aqui, quando foi escrito, tem algumas dificuldades. Ali falava dos livros sapienciais, entre eles o Sabedoria, né? Sabedoria, de repente, foi uma outra época, diferente dos Salmos, longe, de repente, de outros. Aquilo que a gente já batia bastante em cima, né? Dizendo assim, tem alguns escritos, eles foram se escrevendo, só depois para compilar e juntar eles, é que se deu uma forma, uma norma de junção, de acordo com a cronologia, de acordo com as ideias que se gostaria de passar com essa cronologia de datas e ideias que se traziam. De repente, ali os profetas, eles remontavam as situações anteriores, ou se remontavam às situações posteriores àquilo que foi escrito antes. Por isso foi escrito e montado muito lentamente e organizado dessa forma. A grande questão, assim, que não foi só uma pessoa que escreveu a Bíblia. A gente pega um autor, de repente esse livro aqui foi escrito ali pelo Wilfrid, e ele escreveu de fio a pavio. Ele estudou, pesquisou daqui e de lá e escreveu. E a Bíblia é uma obra de muitas mãos. Lá na introdução a gente já pode ter uma noção assim que de repente até um próprio livro pode ter mais que um autor, mais que uma pessoa que escreveu este livro. Que é o terceiro Isaías ou Trito Isaías, que é dos 56 ao 66. Depois que sai do exílio, mais alguém que escreve. Se a gente for ver lá, olha, desde a atividade inicial do tempo do rei Osias, por volta de 740 a.C., passando por Acás até os dias de Ezequias, 700 anos de Cristo, já dá 40 anos aí. 40 anos da primeira parte de Isaías. Se a gente pegar a segunda parte lá, de 586
a 538. Vejam só se alguém consegue viver de 740 a 538. E ainda a terceira parte, por volta de 535 a 515. Vamos pegar de 515 para 740, faça a idade desse Isaías aí, né? Então a ideia é dizer assim, a Bíblia foi escrita por diversas mãos. E essas mãos foram, de repente, sendo compiladas ali. Alguém disse, olha, isso aqui está parecido com Isaías. Isaías falava nessa linguagem. Pode ser que seja um discípulo de Isaías que prosseguiu os escritos, prosseguiu o dizer. Então essa é a intenção do autor aqui que nós estávamos lendo, né, do Wilfrid, para dizer que nós temos esse formato bíblico, essa junção bíblica de diversas e muitas mãos que foram dando sinais da presença de Deus. Tá ok aqui? Deu para compreender vendo esse exemplo de Isaías aí, do que diz essa parte. Página 14. Muito do Antigo Testamento está baseado na tradição oral, aquilo que a gente falava antes, né? A parte que vem no início da nossa Bíblia, do Pentateuco a Samuel, se baseia em muitas tradições orais, centradas principalmente em torno dos patriarcas, Moisés, Josué ou Juízes, Samuel, Davi e posteriormente numa seção dos reis Elias e Eliseu. Essas tradições, mesmo antes que fossem colocadas na forma escrita, formatavam uma verdadeira literatura. Literatura é primeiramente uma forma de arte. Em certo sentido é acidental que a maior parte da literatura tenha recebido a forma escrita, porque se trata principalmente de palavras e de linguagens, quer escritas ou não. Veja só, tem coisas que a gente só diz, né? E que de repente no escrever a gente não escreve dessa forma. Tem alguns ditados, algumas formas de dizer as coisas que na literatura é complexa, né? Para traduzir isso. Ainda mais agora nessa era da informática e da informação, que você escreve pela metade e você interpreta aquilo, entende? De repente um emoticon, a gente já consegue dizer aquilo que está lá, ou de repente tem algum limite, você escreve alguma coisa nas redes sociais, a pessoa que está lá do outro lado entendeu totalmente o contrário. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu tenho alguns que de repente têm a mania de querer se confessar por redes sociais, né? Ou pedir orientação de uma coisa ou outra. Eu já tenho assim uns limites aí de umas pessoas que eu já vejo assim, que quer alguma coisa que a gente diga e se escreve ali em meias palavras, que é reduzido, né, os caracteres, de repente, a pessoa não compreende. Então essa pessoa eu já nem respondo mais por escrito. Eu pego e ligo, olha, vamos marcar um horário, podem me procurar que a gente dá um jeito. E também, no sentido da tradição oral, tem muitas coisas que a gente diz e que ficam em meias palavras ou que a gente interpreta de acordo com a realidade que a gente está e que não completa. Por isso, essa é que a gente chama de literatura, né, que não tem uma regra bem finalizada. Na verdade, assim, primeiro o contexto, né, que foi escrito. Então, geralmente, sim, nós pegamos as Bíblias, elas têm no início aqui uma questão assim, mapas. Não é bem à toa que tem esses mapas na Bíblia aqui, mas é porque tem que ter uma ideia geográfica do onde que estavam, como que viviam. Até era uma questão que no intervalo que a gente comentava, né? Quanto tempo que viveu Moisés? Qual é a idade de Moisés? Mas lembramos que eles moravam perto do rio, com certeza. Se alimentavam de algo que se produzia com o rio ou dentro do rio. E aí eles vão para o deserto. O que eles comem no deserto? Era maná, era outras coisas, né, no deserto. Então no deserto não tem água, não tem outras condições. Quanto tempo que viveu ele? E aí a gente vê que eles atravessam o deserto para chegar em outro ponto onde tem rio, onde tem água. Tanto é que, eu sempre digo assim, os meus parentes, eles, quando vieram de Santa Catarina, eles trabalhavam lá, moravam em videira, né? Na região que plantava-se
vocês conhecem videira, né? Tudo no morro os negócios, né? Eles plantavam parreirais para produzir uva. E eles vieram para cá e procuraram os lugares mais quebrados que tinha. Passaram todos os campos aqui de Guarapuava e foram parar lá perto do Candói, lá nas mais quebradas, né? Que daí era o melhor lugar para eles. Então existia um contexto deles, né? Eles tinham ideia que os lugares mais quebrados eram lá. E sempre eles faziam a casa, faziam e fazem até hoje, né, no interior, fazem quanto mais para baixo, perto do lugar que dá água, né, dá nível. A busca pela água sempre foi, né, não tinha encanamento nessas épocas, que sempre a busca da água era para sobrevivência, era para a vida, e por isso essas passagens, essas mudanças aconteciam. Por isso, no interpretar a Bíblia, a gente tem que ter noção da região que viviam, do contexto em que viviam. Por exemplo, a opressão, exílio, sofrimentos, muita morte, escravidão e a vontade de sair daquilo. Daí então, para interpretar a Bíblia, tem que ter um conjunto daí de literatura, de compreensão. Por exemplo, quando a gente faz teologia, a gente estuda a disciplina chamada grego. A gente aprende o grego. Depois estuda hebraico, para entender como que tinha essas partes do hebraico. Depois estuda latim, porque aí tem que ter o latim. Estudamos aramaico, embora que a gente não lembra, depois que passa um tempinho a gente fica meio ali, né? Mas nas disciplinas a gente teve noção de como que eram escritos, que depois foram traduzidos e que depois chegou até nós. É inspirado, daí tem aquela questão, né? É inspirado. Não tem... Mas faz parte também assim, de interpretar o porquê que existem algumas coisas até hoje. Por que bate sino na missa? Porque na hora que levantava a hóstia, era para todo mundo olhar lá para a hóstia. Então estava todo mundo rezando o terço lá, né? Porque o pessoal não entendia o que estava acontecendo na hora que batia o sino. Então agora é a parte que a gente tem que olhar. Então por isso que se criou o sino. A gente mantém ainda os coroinhos para dar serviço para todos, né, na missa, né, mas não precisaria mais, porque hoje a gente já, a hora da consagração, a gente já olha para lá, né, dizendo assim, olha, estamos consagrando, né, estamos entendendo, está falando em português aqui, estamos falando na linguagem que temos. Isso foi uma briga grande, até a tradução da Bíblia, né, Lutero foi um grande ali que chegou e mudou a coisa assim, olha, vamos deixar que o povo entenda de Bíblia, não só os padres, os bispos, ou só quem entende mesmo, que é formado em outras áreas, mas que todo mundo tenha esse contato com a palavra, né, e que tenha a possibilidade de interpretar e ler. Tanto é que os nossos professores de Bíblia, até o professor de hebraico nosso era um pastor luterano, lá na Famipar, em Cascavel. Ele que dava aula ele era doutor em Bíblia. O cara era uma sumidade de entendimento da teologia católica, protestante, da interpretação bíblica protestante, da interpretação bíblica católica. Ele tinha uma noção muito grande, assim, ele nos passava isso, né? Então, enquanto está estudando teologia, que é uma ciência não da Igreja Católica, mas é uma ciência reconhecida, a gente pode passar para todos os lados, né, e olhar isso que tem. Né? Isso, até, por exemplo, Bíblia Jerusalém, ela marca quais textos são parecidos. Se pegar aqui, ela tem os indicativos do ladinho, onde que tem um texto parecido com essa frase. Um estudo muito grande, olha. Por exemplo, aqui diz aqui no Salmo 106, celebrai o Senhor porque Ele é bom. Está parecido lá em Crônicas 16, 34. Então sempre vai falar, lá em Crônicas também vai dizer que o Senhor é bom. Aqui também existem alguns textos que falam, ó, continua o mesmo Salmo, feliz aquele que observa o direito e pratica a justiça o tempo todo. Está ligado com Isaías 56, 1. Os estudiosos bíblicos fizeram alguns estudos dizendo assim, nessa mesma época que o povo rezava o Salmo, ou que compunha o Salmo, eles estavam vivendo essa época que está descrito em Isaías. E daí eles juntam os textos. Por isso, assim, nunca um texto
tenta reafirmar o outro, mas ele pode ter uma proximidade com aquilo que aconteceu. Era o cuidado da teologia de nunca dizer assim, olha, isso aqui comprova, de fato, era assim, 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 assado. Mas dá a interpretar que de repente o povo vivia nessa situação e chegou. Aí no Novo Testamento, sempre a tentativa é provar que lá no Antigo Testamento se dizia algo a respeito. Por exemplo, Jesus, ao nascer, né, pega lá, na verdade, quando ele é apresentado no templo, e nessa apresentação a Simeão, Simeão diz assim, agora o vosso servo pode morrer em paz, porque se cumpriu aquilo que havia dito. Aí se pega a citação que está do ladinho ali e vai recordar onde que estava dito isso lá no Antigo Testamento. Daí fazem essas ligações aqui para dizer assim, existe uma ligação, que é uma ligação literária e estudo teológico para tentar fazer uma batida disso aqui. Aí tem algumas questões. Interpretação bíblica, estudo bíblico ou oração bíblica são coisas diferentes, né, para fazer. Interpretação a gente pode interpretar ao léu, né? De repente a gente precisar, mas estudo bíblico daí é mais ou menos isso que estão fazendo. Embora eu não seja expert em Bíblia, né? Não tenha aquela noção parte por parte, e o tempo também não nos permite fazer um... Em face da agressão filisteia, uma guerra, né, que teve com os filisteus, e na metade do século 11, nossa, estou dormindo já, tinha derrotado Israel. Isto é, a confederação dos 12 clãs unidos em aliança com Israel. Lembra das 12 tribos de Israel e tal, né? Então eles tinham sido derrotados e Israel fez a sua primeira proposta para organizar-se como uma monarquia. Aqui que vem aí política da coisa. Boa pergunta, mas eu acredito que ele seja assim, derrotado pela força ou pelas grandes... Porque assim é uma questão de guerra, né? Então eles tiveram uma guerra contra Israel. Então é quase uma questão infecciosa, assim, uma coisa ruim que fizeram contra Israel. É mais ou menos isso, né, que fizeram. Não sei dar a tradução completa. O texto aqui ele traz umas linguagens mais arcaicas um pouquinho. E aí surge a monarquia, olha só. Uma primeira organização dentro dessa organização religiosa para ter que se dá esse encaminhamento monárquico. Depois a gente vai entrar bastante nessa dimensão assim, e aqui é um formato político de se fazer a coisa, né? O monarca sempre tem algumas forças. E esses reinados sempre necessitam de um formato mais monarca. Existia o formato patriarcal, monárquico, e aí a comunidade de Israel também passa por isso. A despeito da promessa inicial, Saul fracassou, mas a ideia da monarquia não foi abandonada. Foi feito um novo começo com Davi, que teve êxito em estabelecer um reino e mesmo um modesto império. Tal situação foi mantida e explorada por seu filho Salomão. A fim de conduzir a administração do reino e império, surgiu uma classe de escribas, homens cultos. Os anais reais foram guardados e os assuntos do Estado registrados e arquivados. Esse expediente forneceu a matéria-prima para os escritos de natureza histórica. Muito cedo, no tranquilo reinado de Salomão, cerca de 970 a 931 a.C., o escritor de dotes excepcionais produziu a primeira obra do Antigo Testamento, a história da corte de Davi, segundo Samuel 9 a 20. E 1 Reis 1 a 2. 1 e 2, né? Os dois escritos de Reis. Dos capítulos 1 e 2. Um escritor contemporâneo de não menor capacidade literária e dotado de uma mente muito mais aguda, operando sobre antigas tradições, escreveu uma teologia da história que
que formam um dos 4 principais fios do Pentateuco. Ali tem uma descrição do que é Pentateuco no rodapé, né? Davi, cerca de 1010 e 970 a.C., cuja habilidade poética é fundamentalmente testemunhada, foi o autor de alguns dos salmos. Tanto é que a gente, Salmo de Davi, tem vários ali, né, que a gente pega lá, né? Esses formam o núcleo do Saltério. A obra toda, Saltério é a ordem dos salmos, né, que nós temos aí. A obra toda, que recebeu dele o seu impulso original, foi tradicionalmente atribuída a ele. Quase da mesma maneira, a literatura sapiencial que se desenvolveu nos séculos seguintes foi atribuída a Salomão. O proverbial homem sábio que começara o movimento entre os hebreus, ou pelo menos forneceu a atmosfera para a sua emergência, para a sua sequência aí, e para o surgimento desses textos dos provérbios, né, a partir de homens sábios. Com o nascimento da corte e da monarquia é que há uma possibilidade de se escrever e colocar alguns textos por escrito. Isso aí é caro escrever. Até hoje, né, não é muito fácil você escrever um livro, embora que tenha toda a imprensa, tenha todas as coisas, tudo sai caro. Qualquer papel aí ele vai agregando valor, vai tendo mais situações em torno disso. E o único que teve possibilidade de fazer foram os reinados. Tinham pessoas que eram da alta corte, que geralmente eram homens mais cultos, ou eram pessoas que tinham. Mais ou menos como funcionava na igreja nossa, né? Até pouco tempo, quem era estudado aí era o bispo e os padres, né, de repente. Né? Porque aí tinha um seminário, tinha essa ideia, né, que se formava. Ou um tempo atrás, ainda até quando eu lembro que eu entrei no seminário, tinha uns que vinham para estudar no seminário, né? Que aproveitava, né? Que lá no interior não tinha jeito para estudar, né? Sempre tinha essa concepção e a monarquia sempre era esse lugar. Onde tinha a monarquia, existia um redil, né? Um espaço onde tinham pessoas cultas. E a partir desses cultos é que se escrevia os anais dos reis. E de repente pegava alguns reis que eram mais filósofos, ou que eram mais poéticos. Sempre existiu pessoas, né, que tinham um pouco... Salomão, Davi... eles tinham, de repente, um pouco mais de habilidade, eles ditavam para quem escrevia lá, olha, escreva isso para mim hoje, aqui, amanhecia inspirado, né? É mais ou menos que nem Wesley Safadão hoje, né? Ele sai lá e, de repente... sai cantando uma música que ele criou, né? E os reis também não eram diferentes aí. A única diferença é que eles tinham ensinamentos para dar, né? Tinham mais categoria. E também pela visão que eles tinham, ao dominar impérios, ao lidar com conflitos, ao lidar com muitas guerras. A gente pega o Antigo Testamento, ali tem gente que diz assim, mas leia a Bíblia que você vai se curar agora. E de repente começa a ler, tem tanta guerra, tem tanta briga, tem tanta coisa, que de repente se for ler para você se curar e não ter uma interpretação bíblica coerente com o que significava aquelas guerras ou por que acontecia, você vai para o fundo, né? Mas o Antigo Testamento, e principalmente esses que eram lideranças, eles tinham uma noção muito grande das pessoas, dos lugares, dos conflitos, dos domínios. De repente essa relação é que fazia eles terem uma grandeza maior, porque eles circulavam muito mais do que as pessoas que tinham que trabalhar lá dentro do reino, ou de repente que os escravos que trabalhavam o tempo todo. Por isso o rei sempre era aquela pessoa que detinha mais conhecimento, que ele ia ao encontro de todas as realidades. E por isso que a história de Platão, né, de ter um filósofo rei, né, era uma ideia que esse ia resolver os problemas de todo mundo. E é quase igual a ideia, né, que Jesus é aquele que passa por todas as regiões e conhece as misérias de todos os povos e vê todas as dificuldades da lei, e ele conhecia. Ele era filho de Deus, ele conhecia todo o Antigo Testamento e ele faz a plenitude do Novo agora. E por isso ele é o que traz a plenitude de todos os conhecimentos. Ele estava desde a criação do mundo
até a sua morte na cruz e morre e ressuscita. Então ele é aquele que tem as condições gerais de dar esse conhecimento. A ideia é que tinha o rei antes. O rei é aquele que tinha noção e tinha a solução para todos os problemas que se encontravam. A palavra de Deus, ela não deixa errar. Quem conhece a história, né, toda a história, a pessoa não erra duas vezes. E a palavra de Deus, ela é alimento espiritual porque ela é inspirada. Mas aqui no nosso âmbito aqui, ele é elemento científico. Nós estamos abrindo perspectivas, mas em âmbito inspirado e compilado, ele traz alimento espiritual. Daí, vai sair em outro âmbito daí de estudo, de oração, de espiritualidade, que é o que nós vamos chegar até o final disso aqui. Porque daí, assim, nós vamos chegar no momento que nós entrarmos em encíclicas, em documentos da igreja, a gente vai dizer assim, nós nos baseamos na tradição escrita, na tradição da igreja, né, da história da igreja e na interpretação que a igreja fez, para gerar uma espiritualidade que é as últimas temáticas nossas aqui da escola, dentro da minha disciplina aqui. Vai levar a essa interpretação. Assim. Tendo uma noção que a Bíblia, composta, compilada, ela tem muitas mãos, tem uma história de um povo, tem uma história que conduz o povo à salvação, né? E a salvação não é assim, agora morri, fui para o céu, me salvei, mas conduz a passo por passo que dá neste mundo e chega a Deus, ela vai nos alimentar espiritualmente depois. Eu estou largando uma teoria aqui de um dos autores, do Wilfrid, e um pouquinho daquilo que a gente anexou de estudos teológicos, um pouquinho da introdução da Bíblia da Jerusalém, mas se a gente pega outros estudiosos, teólogos, eles vão te dar outra noção. Se você pegar um protestante para fazer uma leitura aqui de tudo, não, foi assim mesmo, nós temos que reconstruir um templo aqui de Salomé. Né? Vamos reconstruir esse templo, porque agora vai ajudar no cristianismo esse templo. E muitas pregações são ligadas principalmente as neopentecostais ou outras igrejas nessa direção, não sei se alguém é da realidade, mas trabalham bastante com a dimensão do Antigo Testamento. É clássico isso. E a proposta nossa é justamente, por isso assim, o pessoal não gosta muito às vezes tem gente que acaba não praticando muito a igreja católica, né? Mas eu não vou lá porque é sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo que se faz ali, parece que não avança e tal. Eu queria uma resposta, eu queria uma definição para isso. E se você for numa das minhas missas, nunca vou dar definição. Olha, você faça isso agora, porque você vai ser curado dessa tua dor nas costas que está te dando aí, de ficar sentado na cadeira. Nunca vai escutar, acredito que nenhum padre de sã consciência vai te dizer isso, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas se curam com aquela missa. Tem tantos outros pessoas que vêm dizer pra gente. Eu lembro quando saí da teologia, né? Não estou muito tempo longe da teologia, né? De quando saí lá faz 6 anos, 7, hein? A gente sai com a cabeça da ciência da coisa. Mas de repente eu caí lá no charquinho. Não sei se alguém é de lá. A renovação carismática é forte. Tem muita coisa. Eu lá na teologia tinha estudado estudado liturgia. Dentro da liturgia, a liturgia ela é quadradinha. Tem gestos que você não pode fazer assim. A gente chega àquela concepção, de repente chega lá, né, e pular e dançar, né? Daí a gente acaba também se adaptando à realidade, né? Então tem tudo isso. Mas se a gente fica só na ciência, também não ajuda. Por isso a fé, a interpretação, a vida, não pode ser tão rígida, é isso que nós estamos trabalhando. Nem tudo pode ser tão rígido, porque senão nós não vamos conseguir fazer política. Por isso é importante, né, nós fazermos essas aulas. Um pouco de
do estudo teológico e depois também estudo filosófico. Nós estamos casando as duas coisas. Semana que vem filosofia na cabeça. Não peguem ela de lado, mas tentem abrir para... Que geralmente como eu fazia assim, agora nós vamos estudar filosofia, princípios filosóficos da política. Deixa dar já uma repulsa, assim, vamos falar de filosofia, e vamos falar ainda de Platão e de Aristóteles. Nada a ver, né? São autores lá, mas tem tantos outros filósofos no meio de tudo isso, então interpretação. Então essas questões que o Orlando levantava aí, de fato, nós vamos, hoje é uma introdução para abrirmos algumas ideias sobre Bíblia, e depois nós vamos pegar essas gavetinhas que estão colocadas aí, e vamos tentar fechar dentro de como que nós fazemos essa liderança bíblica, essa ideia bíblica, junto com a tradição da igreja e a vivência numa sociedade que todos nós necessitamos ser cidadãos.